E agora fica a discussão, Zaidan, se o ministro da área mais importante do governo, que é o ministro da área econômica, se ele vai ser um nome técnico ou vai ser um nome político. E aí as correntes são as mais variadas. Tem que ver internamente, claro, mas também é óbvio que o comando da campanha de Lula e quem está participando da transição vai lidar com isso de olho no mercado, de que maneira o choque vai ser o menor possível, mas passa pelas próximas semanas a definição da linha, pelo menos, se é algo político ou se é algo mais técnico. O que você está sentindo dessa escolha? Bom, o Henrique Meirelles disse que não foi convidado. Mas tá louco para ser. Sim, mas quando ele disse que não foi convidado, se ele está falando a verdade, a gente tem de tratar como especulação barata aquela história de que ele não só foi convidado, como ele estabeleceu uma exigência. Que ele, aliás, olha a distorção das coisas, né? Se isso é uma mera especulação, houve a distorção da especulação. Porque a especulação foi, Henrique Meirelles foi convidado e teria dito o seguinte: eu aceito desde que eu possa indicar a direção do Banco do Brasil e da Caixa. E quero nomes técnicos. Gente, porque o Meirelles é um cara que tem uma equipe permanente, né? Ele foi ministro, foi presidente do Banco Central, foi secretário de Estado do Dória. Então ele tem pessoas que trabalham com ele permanentemente. Foi candidato a presidente da República, isso é claro. Ele não teria de procurar, ele tem os nomes. E que isso seria complicado porque, aí é uma segunda especulação, derivando da primeira, porque o Lula já teria dito para o PT que sim, será gente do partido ou gente indicada pelo partido para ocupar esses dois cargos e, portanto, seria uma indicação política e não técnica. E onde está a distorção dessa especulação? Se é verdade que houve o convite, não sabemos. Se houve o convite e a resposta do Meirelles foi essa, não sabemos. Por que não sabemos? O Lula não disse que aconteceu. E o Meirelles disse que não foi convidado. Então ele nega toda a especulação. Mas se houve o convite, se a resposta foi essa, aí surge uma segunda especulação. Que ao dizer que aceitaria, desde que pudesse indicar esses nomes para Banco do Brasil e Caixa, alguém pega só a manchete da especulação, né? Meirelles só aceita se entregarem para ele Caixa e Banco do Brasil. Ou seja, já é a distorção da especulação. Como se, e aí você sugere numa manchete como essa, que o cara já está fazendo um toma lá da cá, não é? Eu quero controlar esses dois bancos. E não é isso. Se houve essa resposta, se houve o convite, essa resposta é basicamente o seguinte: eu quero gente técnica lá, não quero interferência política. Já sabemos que essas indicações políticas podem produzir problemas graves, até para o governo, não só nas instituições, nos bancos, e a Caixa, é bom lembrar, é inteiramente estatal, diferentemente do Banco do Brasil, que tem acionistas e tal. Mas não só houve uma especulação, como conseguiram distorcer a especulação com um tom malicioso, não é? De que o cara tinha um interesse pessoal na Caixa e no Banco do Brasil. Enfim, é inevitável, né? Enquanto o anúncio não é feito, o ministro da Economia será esse aqui, o ministro do Planejamento será aquele lá. E o ministro do Planejamento, aí sim, tudo indica, será um político, porque é o cara que vai negociar diretamente com o Congresso, inclusive questões orçamentárias. Agora, o ministro da Economia, talvez seja o Meirelles, talvez não, né? O Meirelles, no Banco Central, é um exemplo que o Lula usa demais. Mas o Banco Central é completamente diferente do Ministério da Economia. O Banco Central ele tem uma grande meta, uma meta prioritária, que é manter ou tentar manter a inflação dentro da meta. Esse é o objetivo do trabalho do Banco Central. E aí, claro, isso provoca derivações, né? Por exemplo, fluxo de dinheiro, circulação de dinheiro.
E porque, é claro, circulação de dinheiro em demasia pode ser uma causa de pressão inflacionária, esse tipo de coisa. Mesmo independente, o Banco Central tem um papel muito limitado e é necessariamente uma atuação inteiramente técnica. Não há espaço para atuação política. Ministério da Economia é outra coisa. Você projeta políticas, você propõe políticas, política tributária, política fiscal, política assistencial, investimentos, infraestrutura, ainda mais sendo o Ministério da Economia o que é, um conjunto de ministérios que existiam. Então, ele abraçou diversas atribuições e tem uma atuação muito política. É completamente diferente. O Meirelles no Ministério da Economia, quando ele ocupou esse cargo, era Ministério da Fazenda, na minha opinião, foi um desastre, até porque não tinha como não ser. Aquilo era um desastre, né? Então, ele participou do desastre. E não havia como ser a ilha em meio ao desastre. A ilha de virtudes em meio àquele troço degradante que havia ao redor. Então, a atuação dele no Banco Central não é parâmetro. E a atuação dele no Ministério da Fazenda também não necessariamente, porque ele é um técnico. E quem define política econômica mesmo, quem define, eu quero isso aqui, você vai achar o caminho, é o presidente. Dentro das possibilidades, daquilo que o Congresso permite, né, daquilo que é negociável, é claro. Mas a política econômica não é de inteira liberdade, né, fruto da inteira liberdade do ministro da Economia. Nunca é, nem pode ser. Ele é um cara que pode ser demitido amanhã ou depois. Então, ele é um executor de políticas que o governo define. Ele participa das definições, ele dá ideias, etc. Mas ele não é a palavra final, ele não dá a palavra final. E o Lula gosta dele, né? Tanto que tentou emplacá-lo no governo Dilma, que a Dilma não ia muito com a fachada dele, ele com a da Dilma, isso sempre ficou claro. Mas o Lula gosta dele, então é uma opção. Mas que fizeram a distorção da especulação de maneira maliciosa, isso é muito ruim, né? Uhum. Isso é muito ruim, você acaba soltando uma coisinha ali, como se fosse algo ingênuo, inocente, quase uma brincadeira, uma pilhéria. Mas você está mexendo com a moral do sujeito, né? Dizendo que o cara quer, por interesse pessoal, ele quer o controle de 2 bancos. E não foi isso. Se é que aconteceu tudo isso, o que ele teria sugerido é que nomes técnicos fossem colocados na direção dos bancos, né, Ronald? Exatamente. Esses são episódios que nós vamos acompanhar ao longo das próximas semanas com grande ênfase para que alguém divulgue aquela notícia, isso que o Zaidan falou, né? Que a especulação da especulação já é sempre esperado que isso aconteça. Essa foi, como é que eu posso dizer, ruim, né? Porque nas primeiras horas de se especular qual vai ser o novo governo, já vem 2 frentes em cima de uma mesma notícia, né? Mas as verdadeiras devem pintar ao longo das próximas semanas. Aliás, o senhor de tudo que mexe com a grana, que é o senhor mercado, tá louco para saber o que vai acontecer. Hoje, esse senhor mercado mostra uma bolsa subindo, um euro andando de lado e um dólar que continua caindo, agora batendo na casa aí dos R$ 5,04.